Nós vamos prosseguindo aqui, irmãos, falando o mesmo assunto, né? Como íamos falando a respeito do pão da vida, que as pessoas, as lideranças também já estão falando, porque estão vendo a gente falar dessa verdade, e eles estão começando a falar também, só que de maneira hipócrita. Por que dizemos isso? Porque estamos vendo o que eles estão praticando. Eles dizem uma coisa e fazem outra. Está escrito aqui, ó. Obedeçam-lhes tudo que os fariseus vos mandarem. Porém, não façam o que eles fazem, pois eles dizem uma coisa e faz outra. Está escrito aqui. Mateus capítulo 23, versículo 3. Está escrito aqui. Ó. Pronto. Então, o verdadeiro pão da vida é o Salvador. Eu vou ler aqui. Mas nós vamos fazer outro vídeo mais extenso, né, falando só sobre o pão da vida. Nós estamos falando aqui, dando essa rápida palavra a respeito dos hipócritas que já estão dizendo para as pessoas que são seus seguidores que algumas coisas que são verdade, porque eles só falam mentira, mas já estão começando a falar a verdade, mas de maneira errada, então, porque falam e não vivem, né? Possa ser que eles possam a se converter e a viver o que esperamos, é o que desejamos para cada um deles, né? Evangelho do Salvador, aqui segundo escreveu João, capítulo 6, aqui diz aqui, versículo 30, então lhes perguntaram, que os judeus perguntaram ao Salvador, que sinal nos mostrará, para que o vejamos e creiamos em ti. O que operas? Aí os judeus continuam falando, os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhes o Salvador. Digo-lhes que vossos pais não comeram, Moisés não vos deu o pão do céu. Eles não comeram o verdadeiro pão do céu lá no deserto. O verdadeiro pão do céu. Mas é meu Pai quem lhes dará o verdadeiro pão do céu. Não é isso? Quem dá o pão do céu, meu amigo, para você, protestante, é Deus, o Pai do Salvador, ou é seu pastor que está pegando um pedacinho de pão e manda o diácono, o assistente, o ajudante, ir lá com uma bandejinha e entregar para você? É o Criador que está fazendo isso para você, meu? Então aqui está dizendo que quem dá o verdadeiro pão do céu é o Criador, e não a criatura. Você já está errado por aí. Então aqui, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E dá vida ao mundo. Então o nosso Salvador diz claramente aqui que o verdadeiro pão do céu é ele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Isso é verdade. Eles, os líderes religiosos, já estão dizendo isso, só que eles dizem isso que está escrito e é verdade. Só que eles fazem ao inverso, ao contrário. A escritura manda ir para ali, eles vão para ali. Ó. Por quê? Por que digo isso? Porque o mesmo líder religioso que diz isso, que o verdadeiro pão do céu é o Salvador, e é verdade, na escritura está corretíssimo, não tem nada errado aqui que eles estão dizendo nesse sentido. Agora, porém, o mesmo que diz isso, é o mesmo que dá um pedaço de pão na sua denominação, com um pouquinho de suco de uva, para as pessoas, dizendo às pessoas, vamos comer da carne do Salvador, irmãos, e beber do seu sangue. Aí agora pega um pedacinho de pão da padaria, um pouquinho de suco de uva, e aí dão para as pessoas. Meu amigo, é necessário, meu irmão, a pessoa estar num grau de alienação muito grande para não abrir do olho assim, acordar, para não acordar e dizer, espera aí, irmão. Ô pastor, isso aqui é o corpo do Salvador? Não, pastor, isso aqui é um pão da padaria, pastor. O senhor quer me enganar, pastor? Não faça isso não, pastor, isso aqui é um pedaço de pão da padaria, isso não é o corpo do Salvador. Até porque o corpo do Salvador hoje fisicamente não existe mais. Ele foi crucificado há 2000 anos. Ele subiu para o céu num corpo glorioso. Quer ver?
Vamos ler aqui se o corpo do Salvador ainda é físico hoje. Filipenses, carta de Shaul, do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Vamos ver o que diz aqui o Evangelho, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 22. A nossa cidade, porém, está nos céus. Você, testemunha de Jeová, já caiu por terra. A cidade dos que vão morar com o Criador está no céu. Não tem nada com terra. Já caiu por terra mesmo aí, viu? Mas aí é outro assunto. Vamos ler aqui. A nossa cidadania, porém, está nos céus. A nossa cidade está nos céus, né? De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o nosso Salvador, né? Pelo poder que o capacitou a colocar todas as coisas debaixo dos seus pés, ou do seu domínio. Ele, o Salvador, transformará os nossos corpos abatidos, físicos, né? Tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso, transformado, glorioso, espiritual, e não animal, não terreno. Certo? Vamos ver se existe corpo físico, terreno e corpo espiritual, irmãos. Vamos ver isso? É melhor a gente ler do que a gente às vezes falar e você pensar que eu estou que nem os líderes religiosos se enganando. O que você devia fazer era ler o Evangelho, né? Ao invés de estar dando ouvido aos líderes religiosos sem conferir se essas coisas são realmente assim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver se existe corpo terreno, corpo físico e corpo espiritual. Não é isso? Vamos ler aqui. Vamos ver se nós encontramos aqui os versículos que falam desta situação, né? Versículo 35 aqui. Shaul está descrevendo a respeito da ressurreição. Aí vamos ler aqui. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitarão os mortos? Com que espécie de corpo virão? Paulo diz, insensatos, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Né? Não nasce a não ser que morra primeiro. Quando vocês semeiam, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada uma espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma carne. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra, né? Há corpos celestes e há corpos também terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol. Aqui está falando desses corpos, vamos dizer, no caso do sol, das estrelas, mas vai falar do corpo físico do ser humano e do corpo espiritual que existe dentro de cada ser humano. Correto? Então, o sol, o outro, a lua é outro, e o outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será como a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscitará imperecível. Quer dizer, o corpo físico é perecível, que se acaba, e o que é sepultado. E o que é ressuscitado é um corpo espiritual que não perece. E assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscitará imperecível. É semeado em desonra e ressuscitará em glória. É semeado em fraqueza e ressuscitará em poder. É semeado um corpo natural, físico, ressuscitará um corpo espiritual. Se há corpo natural, físico, há também corpo celestial.
a corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, o primeiro, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Aqui está falando de Adão e do Salvador. E aí nós vemos aqui a leitura. Existe corpo físico, terreno, terrestre, e existe também corpo espiritual. Então, irmão, assim sendo, devemos saber que o Salvador não é hoje físico. Ele não está com um corpo físico como um dia ele esteve aqui na terra de carne e osso. Hoje ele está nos céus e está presente em cada um de nós no entendimento, segundo o Espírito e não segundo a carne. Correto? É o segundo que está na Escritura. Então, como pode o Salvador ser espiritual e agora eu trazer ele para uma atmosfera física a ponto de o rebaixar a um pedaço de pão, dizer que é ele ali agora? E as pessoas, o pior não é nem isso. O que me espanta não é o pastor enganar as pessoas, que eu sei que eles são profissionais, práticos a fazer isso. O que me espanta, e eu fico espantado, é o grau de alienação das pessoas que não enxergam isso que estamos enxergando aqui, lendo aqui facilmente aqui. Como é que o Salvador hoje, meu irmão, é um pedaço de pão? Ah, mas ele pegou, meu amigo ali, ele estava na lei de Moisés, era físico, ele estava cumprindo a lei de Moisés naquele último jantar. Você não queira entrar por ali, que você vai estar anulando todo o resto do evangelho por uma coisa que já foi cumprida, abolida. O Salvador ali na última janta, na última ceia, do jantar da Páscoa, ele pegou os ingredientes físicos, o pão sem fermento, que representava a pureza do seu corpo, representava, não representa mais. Por que não representa mais? Porque ele no outro dia, meu amigo, você não crê não? No que está no Evangelho, que o Salvador no dia seguinte, ele foi crucificado, ele participou ali, os discípulos dele estavam ali participando da última ceia, do último jantar da Páscoa, lei de Moisés, ele estava vivo, de carne e osso, não tinha sido ainda abolido a lei e nem estabelecido o Novo Testamento. Só é você ler Hebreus capítulo 9, versículo 16 e 17, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, ou terá esse testamento algum valor enquanto o testador vive? Então, meu amigo, o Salvador estava vivo. O Novo Testamento não estava ainda em vigor e vigorava a lei de Moisés, e o Salvador veio cumprir tudo o que dele estava escrito na lei de Moisés. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 24, versículo, onde Lucas citou ali, versículo 44. Porque tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas se cumpriram. O Salvador está aqui dizendo isso. Então o Salvador tinha que cumprir aquela Páscoa, aquele jantar. Por quê? Porque foi apontado no Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 12, quando o Criador libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Então ali foi feita aquela Páscoa, o jantar da Páscoa, com carne de cordeiro assado na brasa, com ervas amargosas, com vinho e pão asmo. Então ali representava o sacrifício do Salvador, a sua carne que iria ser entregue no madeiro, assada na brasa, meu amigo. A carne do Salvador foi assada no fogo da provação da cruz do Calvário. O amargor das ervas amargosas é o amargor que ele passou para derramar o seu sangue. O vinho era o sangue, não é mais representado por vinho. O pão asmo representava a pureza do seu corpo. Ele cumpriu tudo. Então hoje, espiritualmente, nós devemos nos alimentar do Salvador através da sua palavra, do seu evangelho, que é realmente assim que está escrito. E não comer algo físico como quem estamos na lei de Moisés, que nunca estivemos, nunca foi para nós, era para Israel. E aquilo que entra de físico pela boca, vai para a barriga e vira merda, vai para a fossa. Assim está escrito.
Então ficamos por aqui, prosseguimos em outra oportunidade.